Bom dia e parabéns, hein? Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes do Bandeirantes. Obrigado aí pelas palavras. Meu nome é Nicolas Ferreira, né? Eu tenho 26 anos. Nasci numa favela aqui de Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Nasci num berço cristão. Graças a Deus, sempre tive um senso de justiça, seja na minha escola, na minha adolescência, na minha faculdade. Me formei em Direito pela PUC Minas. Não tenho histórico de político na minha família. Muita gente pergunta, né? Poxa, com certeza, né? Deve ter aí algum patrão por detrás aí, mas na verdade eu consegui aos poucos, né, obter aí essa votação, fruto de um trabalho de bastante tempo aí. E fui o segundo vereador mais votado da capital, de Belo Horizonte, e agora surgiu a oportunidade de vir para a Federal para a gente expandir o nosso trabalho. Então me candidatei a federal e graças a Deus consegui a ser o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas, né? Então, respondendo aí todas as perguntas, Atena, com relação ao PL, a escolha, eu escolhi o PL por conta da minha identificação com o presidente Bolsonaro. Acredito que ele me representa. Eu sempre deixo isso bem claro, que eu não concordo 100% com ninguém. A única pessoa que eu concordo 100% é Jesus Cristo. Mas eu acredito que pior do que uma decisão mal feita é não tomar uma. Então eu não quero ficar indeciso, né? Não quero deixar de tomar minha decisão e acredito que o presidente Bolsonaro seja essa a melhor decisão. Por isso estive ao lado dele, estou ao lado dele e por isso também escolhi o partido PL para poder ter essa identificação. Eu sempre falo isso, principalmente para o jovem, não existe espaço vazio. Se você não ocupa esse espaço, outra pessoa vai ocupar, mas nunca vai ficar vazio. Né? Não existe vácuo na política. Então, por isso, inclusive, foi uma das minhas vontades para entrar na política. Né? Esses 1,5 milhão de votos iria ficar difuso para uma pessoa ou outras pessoas. Então, eu prefiro que eu ocupe esse espaço, sabe, conhecendo quem eu sou, do que entregar isso de bandeja para uma outra pessoa. Parabéns, parabéns, porque isso é Platão. Isso vem da democracia, do princípio da democracia da Grécia. Se você não ocupar uma posição política, possivelmente será governado pelos maus. Isso é um princípio básico da democracia. Você deixa o espaço para um, ou para, no seu caso, 1,5 milhão de votos, quantos que seriam ruins ou não tão bons quanto você, que ocupariam esses cargos. Mas, Nicolas, você não foi o segundo vereador mais votado, eu não sei com que idade, à toa, não é? O que é que você fez para merecer isso? Que tipo de trabalho você fez na comunidade e como você chegou ao deputado federal mais bem votado do Brasil? Tem uma história atrás disso aí, você pode resumir essa história para a gente, por gentileza. Claro. No período da faculdade, eu comecei a me posicionar. Infelizmente, hoje, os meios aí de ensino não formam mais estudantes, mas acabam formando ativistas, e eu sempre me posicionei contra. E quando eu finalizei minha faculdade, depois disso, depois de alguns anos, vieram aí a pandemia, e eu me posicionei mais uma vez, né, em momentos de crise que as pessoas veem quem é quem. E nisso eu me posicionei, dizendo que a gente precisava ter um equilíbrio. Tem um vídeo meu que estourou no Brasil, que mostrava a hipocrisia dos artistas, e mostrando ali para você ser criativo, fazer origami, para você ficar em casa, aprendendo uma nova língua, sendo que no bairro onde eu nasci e cresci, isso era impossível. Então eu fiz um vídeo mostrando, perguntando às pessoas o que estava ali acontecendo. Defendi muito o trabalhador nessa época, no sentido de comerciantes, lojistas, pessoas ali simples, que estavam sendo tratadas como criminosos. Foi uma época que a gente precisava conciliar economia e saúde, porque pobreza e fome também matam, né? Miséria também mata, e eu vejo que foi uma época onde estava tudo muito polarizado e uma histeria muito grande, e a gente não tinha realmente uma definição do que fazer. E eu, desde o começo, tem vídeo meu de março de 2020, mostrando, pessoal, eu estou aqui hoje mostrando que a gente precisa tomar conta disso, caso contrário, as coisas vão quebrar, como aconteceu em Belo Horizonte. Então, nessa época, eu cresci muito na rede social. A rede social é um fator muito importante hoje. Eu alcanço mais de 400 milhões de pessoas só no meu Instagram de forma mensal. Então, realmente, eu utilizo isso para o bem. Então, tem várias pautas que são caras para mim, que são caras também para as pessoas.
Eu acho que não há uma fórmula mágica para você ter essas votações expressivas. O que eu tenho sentido é, a primeira coisa, eu consagrei isso a Cristo, não estou de careca à toa, eu fiz um voto a Deus, pedindo para que se eu fosse o deputado federal mais votado de Minas, eu iria raspar a cabeça, assim como fez Paulo, e graças a Deus, Deus me deu um presente sendo o deputado federal mais votado do Brasil. Então, acho que a primeira coisa é essa, é consagrar ao Senhor, porque quando eu for pelas minhas forças, aí eu estou errado. E segundo, eu acho que é batalhar muito, ser sincero com as suas pautas, porque eu acho que o povo brasileiro mais gosta é de ser genuíno. Você pode ser genuíno em ser errado, mas ainda assim as pessoas vão gostar de você se você for genuíno, né? Então eu vejo que o segredo do político, de qualquer pessoa, é ser genuíno naquilo que você fala. Você defende a vida? Seja genuína. Defende a família? Seja genuíno. Defende, contra o aborto? É contra a legalização das drogas? Não importa, desde que você seja genuíno e as pessoas sintam sinceridade. As pessoas estão cansadas, Atena, de aqueles políticos feitos por pranchetas de marketing que falam isso, falam aquilo. Eu realmente hoje cheguei aqui para você, assim como você está me entrevistando, de coração aberto, sem saber quais seriam as perguntas, para que fosse da melhor maneira possível. Olha, em primeiro lugar, você está deixando um cara que tem 50 anos de profissão emocionado, né, pelo seu conteúdo, pela sua forma de juntar palavras. Eu trabalho com isso há 50 anos. Não é fácil. Tem gente que tem um conteúdo extraordinário, mas não tem o dom de comunicar esse conteúdo. Tem muita gente que, se tivesse esse dom, estaria em posições de liderança na nação, mas não tem condição de comunicar o que pensa, com a clareza que você fala. Então eu estou emocionado. Cheguei a ir às lágrimas aqui, porque aí sim eu acredito no meu país. Não interessa a ideologia, sinceramente, não interessa mesmo. No seu caso, por exemplo, a gente vê que você é um princípio de uma coisa mais básica de todas. É simplesmente dizer a verdade, cara. Não tem nada mais importante do que você ser verdadeiro, né? Falando nisso, como você vê e pensa o Brasil de verdade, esse Brasil de hoje? Porque você é um menino de 26 anos de idade. A juventude, Sêneca já dizia que o tempo não dá moeda de troca. Então, o que você já perdeu aqui para trás, você não vai recuperar. Mas você é um jovenzinho, tá? E você me dá esperança. Quando eu falo com você, eu tenho esperança no meu país. E como você vê o nosso país hoje e quais os caminhos que você vê para que o Brasil saia da situação em que está? O mundo inteiro está mergulhado numa crise terrível, inclusive uma crise de identidade, uma crise humanitária em todos os sentidos, uma crise de fome. O mundo inteiro está passando por uma crise de ódio, à beira de uma guerra nuclear. Como você vê o Brasil nesse contexto e o que é que o Brasil precisa fazer para sair disso, sob o seu ponto de vista? Atena, eu acho que além da crise econômica que a gente vive, que foi uma pandemia global, afetou o mundo inteiro, tivemos aí uma guerra também a 10 mil quilômetros de distância do nosso país, que nos afetou, mas a minha preocupação primordial é com relação à crise moral. Eu vejo que um país ele pode ter ali seu transporte público funcionando. Mas eu estive no começo desse ano na Europa e eu vi isso. Transporte público funcionando, escolas, universidades, tudo funciona. Mas quando você olha para dentro do olho do jovem, parece que há uma alma vazia. Então eu vejo que nós somos um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Então se a gente deixa de alimentar cada um deles, a gente vai perecer. Então eu vejo que para mudar o Brasil, e me colocando aqui numa posição humilde, quem sou eu para falar a mudança de um país inteiro? Mas eu acho que há um começo. Eu acho que a primeira coisa realmente é a gente saber da nossa história. Porque um país que não sabe da sua história não sabe da sua identidade. Então, quando você não sabe a sua identidade, alguém vai querer te impor uma. E eu acho que isso que falta hoje. Hoje o jovem, ele é guiado por um monte de pessoas, não sabe o que é, ele é escravo das suas vontades, só que as consequências é ele que aguenta. Então tem um monte de gente que vai colocando ali em cima dele o que ele deve fazer, só que as consequências é ele que aguenta no final das contas, porque ele é autor das suas ações. Então eu vejo que a primeira coisa que a gente tem que fazer
realmente é olhar para a nossa história, ver aquilo que deu certo, ver aquilo que não deu certo, e é por isso, inclusive, que eu sou conservador. Eu quero conservar aquilo que é bom. Eu olho para trás e falo, peraí, a família deu certo? Então, vamos aplicar na minha vida. O casamento deu certo? Então, eu vou aplicar na minha vida. O divórcio deu certo lá atrás? Não deu, então, peraí. É algo aqui, então, que eu não quero aplicar para mim. Então, eu vejo que se as pessoas conhecerem o passado, que é a única matéria de análise que a gente tem, né? Porque o presente a gente está vivendo, o futuro não existe. Então, eu acho que a gente realmente precisa olhar para o passado, ver aquilo que está dando certo e fazer como a Bíblia pede, é a árvore pelos frutos. É nessa decisão, por exemplo, política que nós estamos agora, né? Eu peço para o nosso ouvinte aí fazer como a Bíblia pede, ver a árvore pelos frutos. E você vai ver qual fruto ali te agrada mais, porque no fim das contas, se você absteve aí o seu voto, mais de 40 milhões de pessoas, contando brancos e nulos, aí deixaram de votar ou votaram branco e nulo, você vai ser governado por uma pessoa que foi votada. Então, querendo ou não, você vai ter as consequências aí dessa decisão de outras pessoas. Então, eu acho que o futuro do nosso país, o futuro do mundo inteiro, realmente não é uma fórmula mágica, mas a importância da gente olhar para trás, ver aquilo que deu certo, realmente, para mim, eu vejo que é primordial. Caso contrário, vão tentar emplacar identidades na gente e a gente vai ficar órfão de boas referências e a gente vai perder, talvez, a maior referência que a gente tem há 2000 anos atrás. Datena, eu sou um entusiasta de coisas boas, assim, muita gente chega no espaço de política e quer ser monopolista de pautas, né? Aí eu falo sobre isso, eu falo sobre aquilo, você não toca na minha área, e eu nunca fui assim, até mesmo que em BH eu tive votos em todas as regiões, então acabou essa coisa de, eu sou vereador bairrista, né? Ou eu sou deputado de região, pelo contrário, se alguém da PRF vir até mim com uma boa demanda, eu vou atender. Se alguém com outras demandas vierem até mim, eu também vou atender. Mas eu quero deixar algo claro aqui, com relação à verdade que você disse há um tempo atrás, que, assim, o próprio Jesus Cristo ele foi crucificado por também dizer a verdade, né? Então foi exatamente por isso. Pilatos ele não achou nada, e inclusive na hora de discutir com Jesus ali, Pilatos fala assim, mas peraí, o que é a verdade? Então um ponto que a gente precisa deixar bem claro na política, assim como em qualquer lugar da nossa vida, é que há uma verdade. Podem ter coisas subjetivas nossas, eu gosto de sorvete de chocolate, o senhor pode gostar de morango, baunilha, mas em outras coisas não tem como dar essa relativizada. E isso é muito perigoso. Então eu acho que hoje também um princípio que eu levo para dentro da política existe sim uma verdade, e a gente tem o direito de lutar por ela. Eu acho que matar um inocente, né, injustamente é errado e ponto. Pode ser aqui, pode ser na Tailândia, pode ser na China, não importa. Então eu acho que a gente precisa ser firme nos nossos posicionamentos. Esse relativismo moral pode destruir muita coisa como tem destruído. Então eu vejo que na política não é diferente. A gente tem que colocar as prioridades e fazer o sacrifício. E eu sempre falo isso. Sacrifício é sempre colocar o outro como protagonista e não você. Eu realmente não penso nisso. Muita gente deposita confiança em mim e fala, talvez você pode chegar à presidência, pode chegar a alguma outra coisa. E eu falo de coração, eu não penso nisso, isso não está em mim, porque eu sei que muita gente colocou isso no coração e isso acabou destruindo a pessoa. Então eu não penso. Para mim, eu tenho agora, eu fui fui eleito deputado, ainda estou, né, obviamente, como vereador. Então eu não tenho isso como um alvo de poder. A única coisa que eu peço para Deus eu sou falho, eu erro, tá, Datena? Eu erro, eu falho. Eu tenho 26 anos, tenho muito que aprender. Eu acredito que se não fosse os perdões que Deus ofereceu na minha vida, eu não estaria aqui. Mas uma coisa é certa, eu sou um cara para poder realmente ir mostrando que é possível a gente ser luz na escuridão. Mas sou firme. Pode ter certeza que eu sou firme. Eu não sou homem de geleia, não. Se eu tiver que, tanto para poder ir, quanto para poder voltar. Eu sou firme tanto para poder afirmar algo, quanto para mim voltar atrás e pedir desculpa e me redimir, porque eu acho que a gente precisa ter isso hoje. Hoje parece que ninguém consegue pedir um desculpa, pedir um perdão. Parece que dói muito, né? Então eu quero aqui, inclusive, né, dizer que teci algumas críticas a você, Datena. Ao meio aqui da entrevista eu estava lembrando disso. Não me lembro qual, eu nem lembro qual mesmo. Acredito que foi na época da pandemia, algo do tipo, ou alguma coisa... Pode entrar na fila, Nicolas. Pode entrar na fila. Se eu tive a honra de ser criticado por você, eu gostaria um dia de conversar com você para que você me dissesse onde você acha que eu erro, para poder aprender com você, como estou aprendendo agora aqui. Essa é uma das entrevistas que eu estou mais aprendendo. Um menino que tem uma diferença de idade enorme para comigo, mas que tem um conteúdo
muito maior do que o meu, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Talvez muitas das vezes, Atena, a gente não erra na crítica, mas erra na proporção da crítica, né? No nível ali que a gente fala com as outras pessoas. Mas, assim, eu aproveitei realmente essa oportunidade aqui, porque eu vejo o dia a dia, sabe, das pessoas. Eu vejo como as pessoas elas lidam umas com as outras, só que elas veem talvez o Nicolas rede social e não vê o Nicolas dia a dia. Então, do mesmo jeito que eu estou conversando aqui com o senhor, eu converso com a pessoa na padaria, no elevador. Eu sempre gostei de tratar com pessoas. Então, eu acho que agora falta isso. Não é mais na manada, não é mais ali no ataque, mas, na verdade, é no convite. Eu acredito que quem vai ganhar essas eleições aí é quem teve a maior capacidade, maior habilidade de convidar as pessoas e não de repelir as pessoas. Isso não quer dizer que o convite tem que ser um convite que esconde os nossos valores, que esconde o nosso temperamento. Cada um tem um temperamento. Eu sou realmente um pouco, como eu posso dizer, eu sou inconformado com as coisas e tem hora que isso me extrapola, mas pode ter certeza que quando eu erro pelo excesso, não pela omissão. Tem gente que é mais tranquilo, mas também é mais mentiroso. Tem gente que é mais explosivo, mas talvez é mais verdadeiro. Então eu acho que as pessoas têm que ter o feeling, sabe? Tem que ter o sentimento de, peraí, essa pessoa está falando verdade, essa pessoa está falando mentira, e eu acho que, falando agora, né, das eleições, que é o que está pipocando aí agora, realmente, eu acho que quem vai vencer isso é quem vai ter mais uma habilidade de convidar as pessoas e convencê-las de que ele está ali no caminho certo. Eu acredito que a consciência política do brasileiro está mais aprofundada. Antigamente a gente era um oceano de 5 centímetros, né? Meio que sabia mais ou menos de tudo, mas meio artificial. Hoje a gente entra dentro do Uber, o Uber fala, em família a gente conversa sobre política, fala sobre o ministro do STF, etc. Então as pessoas estão mais conscientizadas disso. Agora, eu vejo que é um momento, como eu disse, né, da gente realmente colocar na mesa, sabe, analisar. Como eu disse aqui, Datena, eu tenho meus posicionamentos firmes com relação a cada um dos dois candidatos. Eu acho que a gente realmente precisa fazer uma análise mais séria, sair de um polo onde a gente fica cego, não consegue enxergar erros, defeitos e elogios também. Eu vejo que muitas pessoas são histéricas com os defeitos, né, do governo Bolsonaro, mesmo que sejam ali pequenos ou não, e são tímidos quanto às qualidades, né? Então eu vejo que nós somos aí o único país em deflação. Nós enfrentamos aí uma pandemia e temos recordes, né, de desemprego, de criação de emprego aqui no Brasil. Então a gente tem vários feitos muito, muito bons. E quando eu olho para o outro lado, se me permite aqui, Datena, eu não consigo jamais imaginar a possibilidade de dar o meu voto de confiança para um candidato que o que ele quer fazer agora, que ele não fez nos 16 anos, onde o partido dele esteve no poder. E quando eu olho para o lado cristão, nós temos princípios, nós temos valores. E o cristão aí, incluindo, né, as religiões, são mais de 80% do Brasil. Então, se o cristão posicionar, você concorda comigo que essa eleição aí é definida? Nós temos aí dentro da Bíblia algo bem claro com relação a não roubarás. Nós temos algo aí bem claro com relação à vida, né, de você não apoiar aí o aborto, por exemplo. Você tem vários princípios que, para mim, são muito caros e são inegociáveis. Então, eu vejo, Datena, que muitas das vezes as pessoas estão colocando isso como um mero ali adversário político, mas eu quero dizer para vocês aqui, há uma diferença muito grande entre o eleitor e o ativista político. O eleitor pode até estar enganado ali com as coisas, mas o ativista político sabe o que ele está fazendo. E eu acho uma desonestidade muito grande. Um partido que comprovadamente saqueou os nossos cofres públicos. Mas quem dera se tivesse só sido isso. Quem dera se fosse só dinheiro, porque dinheiro você recupera, Datena. Dinheiro você trabalha, você dá o gás, você pede para alguém emprestado, depois paga ali aquela pessoa, que é importante também, né? A gente devolveu o dinheiro que a gente pegou emprestado. Mas, muito além disso, foram pautas morais, foram pautas que são preciosas para o brasileiro. As alianças que foram feitas com outras pessoas. Quando você tem ali, por exemplo, um amigo, né, do Lula, Daniel Ortega, cortando o sinal da CNN no seu país, impedindo com que pessoas ingressem em uma missa por conta ali simplesmente de uma ideologia política que, como eu disse aqui, olha para o histórico. Povo brasileiro, olha para o histórico. Eu não estou pedindo aqui para você vir para o meu time, sabe, para te convencer na marra. Eu só estou pedindo uma coisa, olhe para o histórico.
talvez você, na sua omissão ou na sua ação, vai colocar em risco aí o futuro de um país inteiro. Podia dizer por que você acha que é importante essa nossa juventude ir às urnas e votar? Os jovens, antigamente, né, na Venezuela, não se envolveram com a política, né? Hoje os filhos deles comem lixo. Então eu acho que a gente precisa pensar mais do que o final de semana, né, jovem? Você precisa pensar mais do que a tela do seu celular. Quando a gente olha, né, a liberdade que nós temos hoje de imprensa, a nossa liberdade de comunicação, todo jovem gosta de abrir um Netflix, de abrir o TikTok, de abrir o Instagram, e tudo isso foi fruto de liberdade. Queira você ou não, tendo ali os erros ou não, seja ali do criador do aplicativo, mas é algo que todo mundo usufrui. Então, a Bíblia fala, né, que, ó, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra do Senhor está em você e já venceis o maligno. Então, a Bíblia fala que o jovem, ele tem força. Mas se o jovem não tem propósito, já era. É como se fosse um canhão sem direção. Então, eu acho que hoje o jovem ele precisa entrar na política e saber que há um propósito naquilo dali, porque a vida política, ela influencia na sua vida de maneira muito clara. Na pandemia, nós vimos isso. Você ficou dentro de casa por uma decisão política. No Rio de Janeiro, a polícia militar ficou impedida de entrar nas favelas por conta de uma decisão política, e pessoas sofreram com isso. Então eu acho que se você não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar. E Datena, graças a Deus, hoje o jovem, ele pode ocupar um espaço sem precisar colocar um Che Guevara no peito, sem precisar se vestir só de vermelho, porque anteriormente eu passei pela faculdade. Eu sei o que é você chegar dentro da universidade e falar, olha, eu sou cristão e eu acredito no sexo só depois do casamento. Você é colocado como se fosse um ET, você é colocado como se fosse um anormal. E, na verdade, o normal é você ser escravo das suas vontades. Eu bebo, eu fumo, eu transo com quem que eu quiser, eu não ligo para os meus pais, eu não quero, eu quero tomar atitudes de adulto, mas ter consequências de crianças, né? Ninguém quer, de fato, assumir as suas responsabilidades. Então, se o jovem não entender que política vai muito mais do que uma mero expressão ideológica e partidária, e, na verdade, influência, eles vão entender que a política está no dia a dia. Então, na verdade, não é só o político que te influencia. Você provavelmente não sabe o número de um projeto de lei da sua cidade, mas você sabe a música que está estourando, você sabe o filme que está estourando, você tem ídolos que falam com você, e isso é o quê? É política. Então, a política é a arte de influenciar. Então, é por isso que o jovem tem que estar dentro da política. Olha, é a pergunta boba que eu ia fazer, mas eu acho que ela é importante, porque eu sei que a resposta sua vai ser muito superior à pergunta que eu fizer. O natural seria que a maior emoção da sua vida teria sido quando você teve essa expressiva votação. Mas é uma pergunta muito simples. Qual foi o momento mais emocionante que você já experimentou até hoje? Olha, eu acredito que quando eu era pequeno, eu tinha um tio que me envolveu ali com crime, e sempre quando ele ia na igreja, né, eu pedia para Deus, né, para ele aceitar Jesus. Só que ele é um cara meio rebelde, ele era uma pessoa que ia na igreja, mas depois saía antes do apelo ali, né? E eu sempre pedia para Deus, falei, Deus, faça com que o meu tio aceite a Jesus e tudo. E aí eu lembro que em um determinado dia eu vi que ele tinha entrado dentro da igreja, eu orava lá, pedia, Senhor, salva o meu tio, essa hora, olhe pela vida dele e tudo. E aí quando eu decidi ir até ele para poder chamar ele na frente ali na igreja, ele já estava lá na frente. Então eu acho que foi a primeira memória que eu tenho assim de conversar com Deus como um amigo, não como ali uma pessoa distante, e falar, poxa, Deus realmente me ouviu, cara. Sabe, ele, assim, mesmo sendo aqui uma criança, eu tinha ali meus 11 anos de idade, falou, pô, mesmo sendo uma criança, se Deus me ouviu aqui é porque realmente ele existe. E aí meu tio aceitou Jesus e depois disso, depois passou ali alguns anos, se eu não me engano, acho que foi 1 ano e meio, meu tio morreu, graças a Deus, não por conta do crime, ele estava trabalhando, sentiu uma dor no coração e Cristo levou ele. Então eu poderia ter achado que era como se fosse uma penalidade ali de Deus com meu tio, mas na verdade eu vi como um cuidado. E graças a Deus ele aceitou Jesus antes de tudo disso. Então eu acho que isso foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, que pela primeira vez eu tratei
Deus não como uma pessoa distante, mas como um amigo. Eu não tenho muito mais o que dizer, a não ser que se eu não entrar na política um dia, eu mudo para Minas Gerais, mudo meu título para votar em você. Porque eu senti uma felicidade tão grande em ver um jovem, não falando com essa facilidade, porque nós temos muitos jovens que falam com facilidade e têm raciocínio rápido e geralmente escolhem comunicação, mas eu percebi que as suas palavras fluem diretamente do coração, que você é um cara inteiramente verdadeiro, sabe? E me sinto orgulhoso que um dia você tenha tentado corrigir algumas falhas que eu possa ter tido. Eu me sinto orgulhoso disso também. E quero dizer que eu estou simplesmente espantado com a sua capacidade de passar coisas boas com tanta facilidade, de falar com tanta facilidade e sentir em todo momento que eu falei com você uma vontade enorme de ser realmente verdadeiro. Parabéns, não foi à toa que você foi o cara mais votado do Brasil. Você tem um futuro que vai aos limites do universo, você está se expandindo como universo. Eu quero ver você ainda num cargo eletivo que possa ajudar mais gente no Brasil, que possa espalhar essa sinceridade sua para essa molecada que precisa e que possa salvar muita gente da escuridão em que está. Você é um cara que, na política, eu acredito de verdade e passo a ser um fã seu a partir do momento que eu lhe entrevistei. Eu aprendi a fazer entrevista há muito tempo. Eu posso não ser o melhor dos entrevistadores, mas eu conheço muito bem gente, até pela minha experiência de vida e pela idade que eu tenho. Que Deus proteja, que o seu futuro seja imensamente maravilhoso e que você continue ajudando as pessoas da forma que você faz. Fica com Deus, muito obrigado e um prazerão em te conhecer. E você tem aqui, quando precisar, um amigo mais velho, com mais idade, com muitos problemas de saúde, mas espero estar aqui para ver você ainda numa posição muito maior na política brasileira, não por questão de vaidade, mas por saber que você, atingindo postos maiores na política, você pode ajudar muito mais gente do que a gente imagina. Foi um prazerão te conhecer, de verdade mesmo. Eu também sou um cara verdadeiro, apesar de errar muito, mas de verdade mesmo. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz da minha vida e estou me sentindo um passageiro da história falando com você. Obrigado, viu, Nicolas? Obrigado, Datena. Obrigado aos ouvintes aí da Bandeirantes. Para mim foi uma honra. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação e que aconteça aí o melhor nessas eleições, mas a gente sabe que não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona. Tem muito ainda para a gente viver, muito para a gente aprender. E meu coração aqui humilde perante de tudo que Deus tem colocado na minha vida. É só o início da caminhada. Forte abraço aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço grande. O Agostinho. O moleque é um fenômeno, pô.